Seja muito bem-vinda a mais um encontro do Mapa dos Eclipses, uma jornada de evolução pessoal. E hoje, no nosso quarto encontro, nós vamos falar sobre como seus hábitos são a expressão de quem você acredita ser. Com esse conteúdo, você vai entender por que tem hábitos que simplesmente você não consegue manter e outros que você não consegue se livrar. Então, aproveita, se inscreve aqui no canal e acompanha até o final, porque esse conteúdo tá muito bacana. Vamos recapitular todo o conteúdo dos nossos encontros até agora. Primeiro, a gente falou como os nossos bloqueios surgem de experiências emocionais mal resolvidas lá na infância. E como as crenças que nutrem esses bloqueios, elas são sustentadas pela nossa energia, pela nossa atenção e interferem na nossa percepção da realidade. Como a percepção que temos de nós mesmas influencia na nossa autossabotagem, eu vou trazer para você como seus hábitos diários, o que você consegue e não consegue fazer de jeito nenhum, eles são reflexo de quem você acredita ser. E por que os nossos hábitos são reflexo, a expressão de quem acreditamos ser? Porque tudo aquilo que percebemos, que escolhemos e que decidimos fazer estão de acordo com o que acreditamos ser. E aqui eu friso o acreditamos, porque na grande parte das vezes, a quem a gente acredita que é diferente de quem realmente a gente é. Justamente porque quem a gente acredita que é sofre influência de todas as nossas crenças, dos nossos bloqueios, das nossas experiências que foram positivas ou negativas. Como eu expliquei nos encontros anteriores sobre autoimagem e crenças, a gente busca sempre pela coerência. E com os nossos hábitos é a mesma coisa. Se você tem um hábito que ele está desalinhado das suas crenças e da sua autoimagem, independente se ele é positivo e você tem a total consciência racional de que ele é importante para a sua vida, de que é importante ter esse hábito, provavelmente a longo prazo você vai se distanciar dele novamente, você vai deixar ele de lado novamente. E mesmo que seja um hábito nocivo, que você está ali fazendo todo dia, que você tenha consciência de que precisa se livrar dele, se ele está alinhado com as suas crenças e com a sua autoimagem, provavelmente vai ser muito desafiador se livrar dele. Então, quando a gente quer trazer um hábito novo para nossa vida, ou quando quer se livrar de um hábito que não serve mais pra gente, a gente tem que sempre se perguntar se isso está alinhado com quem a gente acredita ser. E fazer a mudança nesse ponto. É porque nesse ponto que as mudanças são realmente duradouras. Então, por exemplo, se você tem o hábito de fumar todos os dias e você quer se livrar desse hábito, que racionalmente todos sabemos que fumar traz prejuízos à saúde, e você quer se livrar desse hábito, você quer tirar ele da sua vida, não é que você está tentando parar de fumar. Você vai falar que você é uma pessoa que não fuma. Você vai começar a acreditar que você é uma pessoa que não fuma. E isso não é se iludir. Isso é começar a se enxergar de uma outra forma. Se você precisa voltar a fazer atividade física, se você sente que esse hábito é necessário na sua rotina, e a gente sabe que racionalmente, tô trazendo hábitos bem óbvios aqui, viu, gente? E você sabe racionalmente que fazer atividade física é essencial para uma boa saúde, você não vai tentar não ser sedentária. Você vai ser uma pessoa fisicamente ativa. Então você vai começar a se ver como uma pessoa fisicamente ativa. Normalmente, para a gente fazer esse processo, são pequenas doses e pequenos movimentos em que a gente começa a ter pequenas provas de que a gente já é essa pessoa, a gente já tem essa identidade. Porque não é só aquela mudança externa do fazer, é a mudança interna do eu sou. Isso é realmente o que fica duradouro. Isso é realmente o que a gente consegue levar a longo prazo. Então você não vai mirar no tentar fazer, você vai mirar no ser, no se sentir já sendo uma pessoa que faz isso. Aquele velho conceito, ser para ter, não é que o universo vai chegar e vai trazer nada na sua porta, mas quando a gente age em coerência, fica muito mais fácil agir, quando a gente age em coerência com o nosso objetivo. Então não é que tudo venha do nada, mas é fazer por onde, é ter um posicionamento ativo na vida. Você decide por isso. E não é que você vai ser, eu sou uma pessoa fisicamente ativa, e você fica assim, não, estou imaginando que eu sou uma pessoa fisicamente ativa, estou me vendo. Não! Você precisa de provas concretas, você vai agir dessa forma, mesmo em pequenas doses. E a partir disso, tem o resultado que quer, o ser para ter.
E quando quem você é está alinhada com seu objetivo, fica muito mais fácil desempenhar as ações que você precisa fazer. Da mesma forma como se estiver desalinhado do seu objetivo, vai ser muito mais desafiador agir em prol dele. E agora eu quero que você traga para a consciência que os seus hábitos hoje, eles são apenas um reflexo de quem você acredita que é. Uma mudança de comportamento, ela necessariamente envolve uma mudança de como você entende sua identidade. E repare, não é a mudança da sua identidade, é uma mudança de como você percebe ela. É aquela questão de que pode haver distorções, como eu trouxe no nosso encontro anterior falando sobre autoimagem. Hoje, você pode até justificar que você não mantém os seus bons hábitos, não mantém bons hábitos que você gostaria de ter na sua rotina, porque está muito cansada, porque está sobrecarregada, e eu compreendo todos esses aspectos. Acontece que a longo prazo, o real motivo é porque a sua autoimagem está nesse caminho. Ela está atrapalhando esse caminho rumo ao que você deseja executar. Enquanto ela não for ajustada, vai ser muito desafiador conseguir realizar essas atividades, conseguir realizar esses hábitos que você quer tanto implantar na sua vida. Vou te dar aqui um exemplo pessoal, que doeu no meu próprio calo. Seguinte, desde criança, eu sou muito ativa fisicamente. Eu entrei na minha primeira atividade física com 2 anos de idade e desde então eu nunca parei. Eu sempre estou fazendo alguma coisa. Posso mudar de atividade física, mas eu nunca troco esse padrão. A minha autoimagem é de uma pessoa que é fisicamente ativa. E isso para mim é inquestionável. Então sempre foi muito fácil para mim fazer atividade física. Acontece que tem um ponto que sempre me pegava. E aí eu percebi no ano passado que era um ajuste de autoimagem que eu precisava fazer. Eu sempre repetia para mim mesma que eu era uma pessoa que não fazia dieta, que eu não conseguia fazer dieta, que dieta não era pra mim, que eu não conseguia seguir dieta, que eu não tinha essa disciplina, que eu odiava ter tudo programado de como eu iria comer, de ter alguma restrição. Então eu sempre repetia isso pra mim mesma. E não só pra mim mesma, como pra qualquer nutricionista que eu fosse, pra qualquer pessoa. Dieta não é pra mim. E aí o que aconteceu? Eu parei de evoluir fisicamente. O meu corpo parou de evoluir. Por quê? Chegou num ponto de estagnação porque a minha alimentação não acompanhava o meu ritmo de atividade física. Então, isso começou a me incomodar. E eu não entendia. Eu falei, nossa, mas eu tenho uma rotina tão ótima, tão ativa. E eu não entendia. Mesmo sabendo conscientemente de que a alimentação ela é essencial para esse processo de crescimento, nesse processo de evolução física. E ano passado eu me peguei com esses desajustes de autoimagem. Eu me via de outra maneira do que realmente eu era. E isso me prendia nessa imagem do passado. E a maneira de eu me manter presa a essa imagem era sempre impedindo essa evolução com relação à dieta. Era sempre impedindo que esse hábito de seguir uma dieta fosse implantado na minha vida. E isso fazia a minha autoimagem ficar alinhada com quem eu acreditava que era, que estava ligada à minha autoimagem do passado. Quando eu percebi que tinha esse desajuste, que estava relacionado à minha autoimagem, à maneira como eu me enxergava, me veio um estalo. Eu falei, é isso. Eu preciso ter o hábito de fazer dieta. Eu preciso me entender como uma pessoa que faz dieta. Que a partir disso, eu vou conseguir fazer essa mudança física também e fazer essa mudança de autoimagem na maneira como eu me enxergava. O resultado foi que quando eu comecei a trabalhar assim dessa forma, a alinhar minha mente, a começar a alinhar minha autoimagem para quem eu sou hoje, só nesse processo e obviamente agindo por onde, fazendo dieta, regulando a minha alimentação mais, eu consegui ganhar num período de 4 meses 2 quilos, quase 2 quilos de massa magra. Eu mudei a forma como eu me enxergava, o que acabou mudando os meus hábitos. Então, toda vez que eu percebia a autossabotagem, eu falei, opa, eu sou uma pessoa que faz dieta. Eu ajustava de novo para esse padrão, eu quebrava aquela linha de pensamento que estava me fazendo sabotar esse processo, voltava, não, eu sou uma pessoa que faz dieta. E aí eu repetia aquele comportamento de fazer a dieta, de comer alinhado com aquilo que eu precisava para o objetivo que eu queria alcançar. E o que é que acontece? Quanto mais você repete um padrão, mais ele se torna parte da sua identidade também. Então é uma via de mão dupla. Eu acredito que eu sou assim, eu faço essa determinada ação.
Eu faço essa determinada ação, eu me lembro que eu realmente sou assim, eu confirmo, é um feedback. Por isso que quanto mais um comportamento ele é repetido, mais você reforça a identidade associada a ele. A verdade é que você coletou evidências desses hábitos que você tem hoje. Repetindo eles, você coletou evidências sobre essa sua identidade, sobre a maneira como você percebe a sua identidade. E toda vez que você escolhe realizar um determinado hábito, você reforça essa identidade novamente. Então, olhar para um hábito que você sente que precisa mudar não é só uma mudança de comportamento, não é só uma mudança de rotina. É também identificar qual sabotador aquele hábito está servindo, a qual mecanismo de autossabotagem. E esse mecanismo de autossabotagem, ele está reforçando qual identidade em você? Qual forma de se enxergar ele está reforçando? Vou te dar um exemplo para você entender melhor como funciona essa situação. Você tem um hábito de ficar mexendo no celular durante o seu trabalho. E isso ativa o mecanismo de autossabotagem, a procrastinação. Então você fica procrastinando aquela tarefa. Aí quando a gente vai investigar mais a fundo, você se enxerga como uma pessoa incapaz de executar aquela função. E daí quando a gente vai um pouquinho mais fundo, você carrega crenças sobre você mesma, de que você é uma pessoa incompetente, de que você faz tudo errado, de que você é incapaz. E aí, o que acontece? O resultado desse hábito, que é a falta de produtividade, obviamente, para executar suas tarefas, já que você está procrastinando, já que você está se distraindo, é a confirmação de que você é incompetente, pela falta de produtividade. Então, o comportamento, ele reforça ali o que você está acreditando. Não é só sobre hábitos, não é só um hábito. Ele é um comportamento que reforça uma identidade e que o resultado desse hábito reforça essa identidade. Então você comprova isso internamente. Mesmo que nesse processo você não tenha consciência e que você queira muito se livrar desse hábito de parar de mexer no celular durante o trabalho. Mas ele está servindo para confirmar algo muito mais profundo, algo muito mais interno, que é a maneira como você se enxerga, quem você acredita que é, a sua percepção. E o resultado desse hábito, ele confirma exatamente isso, pela falta de produtividade. Então você realmente confirma que você é incapaz de executar aquela função porque você não é produtiva naquela função. Percebe que é tudo muito mais profundo? E é por esse fator inconsciente associado ao hábito que é tão importante que você tenha atenção a quais hábitos você tem hoje e quais hábitos você quer aplicar na sua vida e não consegue de forma alguma. Porque num primeiro momento, um hábito ele pode ser uma escolha consciente, mas depois ele passa a ser uma escolha inconsciente, um padrão de repetição. Eu vou te dar um exemplo de como pessoas que se enxergam de formas diferentes, que acreditam ser de formas diferentes, diante de um mesmo gatilho, elas podem despertar um hábito completamente diferente. Como eu te falei logo no início do vídeo, eu sou uma pessoa que me enxergo como fisicamente ativa, me enxergo como uma pessoa fisicamente ativa. E diante de um gatilho de ansiedade, eu vou fazer uma atividade física, eu vou correr. Se eu e uma pessoa que se enxerga como fumante temos um gatilho de ansiedade, eu vou correr e essa pessoa provavelmente vai acender um cigarro. Porque o cigarro, ele ajuda na liberação hormonal para regular essa ansiedade. Então, a gente tem a sensação, quem fuma tem a sensação de regular a ansiedade através do cigarro. Então, assim, na minha cabeça, nem passa nessa situação acender um cigarro para equilibrar a minha ansiedade. Eu vou correr, porque é o que eu sinto, o recurso que eu sinto que faz bem para isso. Como na pessoa que fuma, nem passa na cabeça fazer uma corrida. É um impulso, é uma decisão que pode ser muito rápida, é tomada muito rápida e muitas vezes de forma inconsciente. Então, quando a pessoa vê, ela, antes de perceber que está ansiosa, ela já está com um cigarro na mão e acendendo. Não é só o hábito, é a maneira como você se enxerga que faz com que você tome decisões e decida se num gatilho como esse você vai correr ou você vai acender um cigarro. Mas tá, a pessoa pode mudar do nada esse padrão.
Eu sinceramente acredito que não. Eu acho que esse processo ele passa por etapas de consciência. Então, primeiro de tudo, entender por que aquele hábito está sendo desempenhado, aquele hábito negativo ele está sendo disparado. Segundo, qual a relação dele com a sua autoimagem, com a maneira como você se enxerga. E terceiro, tomando consciência disso, ao se deparar com o gatilho que desperta o hábito, que desperta aquela reação, tomar uma decisão diferente. Como eu expliquei no exemplo anterior, eu tinha um problema com a dieta. Eu dizia que eu não era uma pessoa que fazia dieta. Então, sempre que eu estava me deparando com uma situação de comer fora dessa dieta, e detalhe, não era sofrida, não era restritiva. Sempre que eu me deparava com a situação de comer fora dessa dieta, e eu ia tomar uma decisão de impulso de fazer isso, eu voltava e falava, não, hoje eu posso decidir diferente. E eu me sentia muito confortável em decidir diferente, de ter esse controle, porque eu tinha consciência do que causou todo esse processo. Então, a tomada de consciência, ela te ajuda a, nesse momento de tomar a decisão diferente, tomar uma decisão com satisfação e não com sofrimento. Porque dessa forma você entende o porquê você está desempenhando uma ação diferente daquele seu padrão habitual. Traz satisfação e controle. Você se sente no controle da sua própria vida, das suas decisões. Com essas pequenas decisões conscientes, é possível reforçar o caminho e fazer ajustes na sua autoimagem. Mas antes, é preciso entender o que está bagunçado. Porque só querer implantar um novo hábito que está em discordância com aquela sua autoimagem vai ser um desafio. Porque quando você tentar executar aquela ação, você vai entrar em incoerência, a sensação de coerência vai entrar em contradição com as crenças que você carrega, que vão ser reforçadas pela sua autoimagem, pela maneira como você se enxerga, e aí os sabotadores vão entrar em ação e vão dificultar qualquer chance de você manter aquele hábito. É por isso que tomar consciência do que está bagunçado, do que está atrapalhando aquele hábito de fluir, é tão importante, porque esse mecanismo, ele também vai te ajudar a fazer esse hábito fluir na sua vida. Porque toda vez que você se pegar fazendo o contrário daquele hábito que você quer implantar, você vai lembrar o porquê você está fazendo aquilo, porquê você está se sabotando. E com essa consciência é que você tem mais autonomia para tomar uma decisão diferente, para tomar uma decisão alinhada com o que você deseja e a mudar esse padrão que é disparado de forma inconsciente. O que eu quero que você tome consciência aqui é começar a perceber quando esse processo começa a acontecer e interceptar para sair do padrão. Só que você só vai conseguir fazer isso se conhecer as crenças que você carrega, a maneira como você se enxerga, os sabotadores que você dispara e os hábitos que você cultiva. Inicialmente, o primeiro contato com essas informações pode parecer que é tudo muito complexo, muito desafiador de executar. Mas quanto mais você vai aplicando na sua vida, quanto mais você vai percebendo quais são as crenças que você tem, qual é a sua autoimagem, quais são os sabotadores que você traz e como isso influencia nos seus hábitos, você começa a criar essas mudanças. Vou te dar um exemplo desse processo. Eu estar aqui hoje, gravando esse vídeo, compartilhando em uma plataforma como essa com você, eu tô fazendo um ajuste na minha autoimagem. Como eu falei no primeiro vídeo, na minha infância eu sofri um bloqueio de rejeição. E esse bloqueio me rendeu crenças que moldaram a minha autoimagem. E que essa ação de estar aqui me expressando, de estar compartilhando essas informações com você, de estar me expondo dessa maneira, entrava muito em contradição com essa autoimagem, com essas crenças que eu carregava de rejeição. Então, para estar aqui hoje, eu enfrento sabotadores todas as vezes que eu vou gravar um vídeo. Todas as vezes. Isso contradiz, meus hábitos não se alinhavam com isso. Era muito desafiador para mim colocar um hábito desse na minha rotina, colocar um hábito de me expressar, de trazer a minha imagem aqui, de me expor dessa forma. Isso contradizia a maneira como eu acreditava que era. Então, para estar aqui hoje, gravando esse vídeo, toda vez que eu sento aqui, eu enfrento sabotadores, mas como eu tenho consciência do que está por trás disso, eu consigo fazer um movimento diferente. E a partir do momento que eu consigo fazer esse movimento diferente, por ter essa consciência, eu consigo aplicar hábitos diferentes. E isso reforça
uma nova autoimagem para mim, de uma pessoa que se comunica, de que é confortável e de que é seguro me comunicar, me expressar e trazer essas informações tão importantes. E não só fazer essa ação, realizar essa ação de gravar esse vídeo, de trazer essas informações, mas esse ajuste na minha autoimagem, ele vai muito além. Ele vai modificar as minhas escolhas inconscientes e os meus hábitos futuramente. Nesse processo de mudança, vai muito além do que só gravar esses vídeos. Não é só isso, ele não acaba aqui. Ele continua ao longo da minha vida. Esse ajuste, ele vai continuar pelos próximos meses, ele vai continuar pelos próximos anos. E essa ação aqui pontual de enfrentar esses sabotadores, de mudar esse padrão, vai influenciar totalmente nos meus hábitos. Porque eu tô fazendo um ajuste na maneira como eu me enxergo. Mas para fazer isso, como eu falei para você, é preciso tomar consciência do que tá mais profundo e que te impede de fazer essa ação. Se eu consigo fazer, você também é completamente capaz de fazer. Enfrentar o que precisa ser enfrentado, tomar consciência do que precisa de mudança e do que te prende ainda tão profundamente a executar coisas que você não quer mais. Mas para isso é preciso estar disposta a fazer essas mudanças. E para isso, continua acompanhando a nossa jornada aqui, que vai até o dia 5/5, no último eclipse, que é o eclipse lunar. E faz os exercícios práticos que estão sendo enviados por e-mail. Se você ainda não se inscreveu para receber esse material, se inscreve aqui no link abaixo. Se esse conteúdo trouxe um insight poderoso para você e ele agregou na sua vida de alguma forma, curte esse vídeo e se você sente de compartilhar, comenta aqui abaixo. E não esquece de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo encontro.